Boa noite, galera. Tô com uma dificuldade já do caralho de começar a gravar esse vídeo de novo. Olha só, eu repetindo meus erros anteriores. Sumi por 3 meses porque era isso, ou latrocínio, porque eu não ia aguentar gravar vídeo e fazer tudo que eu tava fazendo. Gente, que coisa feia, esqueci de me apresentar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bina. Bem-vindo aí, quem não me conhece, né? Quem já me conhece, vou me apresentar de novo. Sou a Bina, bem-vindo ao meu canal, né? Dá um like aí, fortalece a tropa. Eu falo sobre mídia velha, adoro velharia, gosto de jogos, nerdolices sujas. É comigo mesmo, deixa o like, bora pro vídeo. Tô numa posição aqui horrível de novo. Mas galera, vamos indo, tá? Hoje eu quero trazer pra vocês uma coisa um pouco diferente do último. Não estudei, tá, ainda. Quer dizer, eu já joguei esse jogo 2 vezes. E tô vendo uma gameplay do Phelps. Mas vou fazer desse jeito aqui, porque senão eu não vou fazer de novo. Olha o demônio da procrastinação aqui, tá vendo ele? Quer dizer, olha eles aqui, ó. O pro e o crastinação. É meio estranho gravar vídeo, porque eu tô aqui num silêncio completo, gravando meu áudio aqui no computador, vendo as ondas de som e olhando pra uma tela vazia. E eu acho que isso é... tela não, uma lente vazia. Eu acho que isso é só questão de costume, por mais que eu ainda não peguei o jeito, é meio estranho. Bizarro. Porque Lost Records não é falada na internet. Já parou pra pensar sobre isso? Eu gosto muito, gosto muito desse jogo. E eu acho que tem pouco conteúdo dele na internet comparado com o tanto que Life is Strange abalou 2015. Life is Strange marcou o mundo dos jogos. Na época, o jeito da narração dele era muito diferente, era foda. Era um jogo, tipo, que é basicamente um walk simulator, mas que o foco era o roteiro com aquele bagulho de voltar no tempo, que era uma coisa diferente pros jogos da época. E é da mesma empresa, Lost Records é da mesma empresa que o Life is Strange, é da Numpty. Só que eu não sei o que aconteceu, eles não anunciaram esse jogo direito. Tanto que eu joguei esse jogo porque ele tava lá naquele plano da PlayStation Plus, sabe? Um dia eu fui na casa do meu irmão, fui jogar um joguinho, né, à noite, depois todo mundo foi dormir, e eu achei esse jogo. E, tipo, eu só fui jogar, assim, não sabia absolutamente nada. Só vi que era um jogo roxinho, bonitinho, com musiquinhas calminhas e uma protagonista fofa, e fui jogar. E eu acabei me deparando com um dos melhores jogos da atualidade, assim, pra mim, pelo menos, eu que gosto muito desse tipo de jogo. E do assunto que ele aborda, eu tô me precipitando, galera. Ó, eu fiz um pequeno roteiro, que é tipo uma lista de compras, mas eu acho que vai dar certo. Vai dar certo. Caiu meu bagulho ali. Teve um dia que eu fui pesquisar Lost Records no Google pra ver mais sobre esse jogo e tem o perfil dos artistas lá no ArtStation, galera. Vai dar uma olhada que tem o pessoal que modelou os ambientes e é muito da hora. Pra você que curte, vai lá dar uma olhada, que pelo menos eu achei isso muito legal. Vamos porque eu preparei aqui, que não foi quase nada, mas vamos fingir que eu preparei uma coisa super atenciosa. Vamos nessa. Não? Yes or no? Vai ter spoiler. Vai ter spoilers leves agora. E os spoilers mais tranqueira eu acho que eu vou avisar quando for dar, tá bom? Vou avisar quando for dar. Estamos jogando como Swan Holloway, que a gente não sabe o rosto dela no início do jogo, e a gente tá falando com a nossa mãe, que é o tutorial do jogo, é o tutorial do spray. A gente descobre que a gente marcou um encontro com uma velha amiga nossa, que entrou em contato com a gente depois de muitos anos sem se falar. Eu esqueci de acrescentar uma informação importantíssima, que é literalmente o gatilho pro início da história, que a Autumn não vai atrás da Swan porque ela tá com saudade, não, é porque ela recebeu um pacote estranhíssimo na casa dela, que é tipo uma cápsula do tempo, né? Cápsula do tempo, que tem escrito Bloom e Rage, que é um nome que remete a um passado delas que elas esqueceram. E por elas terem esquecido o que gerou esse estranhamento na Autumn, que ela foi procurar as meninas para todas se juntarem e relembrar o que aconteceu e ver o que tem nesse pacote tão estranho sem remetente. É isso.
Com a nossa conversa com a nossa mãe no início, dá a entender que a gente viveu alguma coisa muito maluca nesse verão de 95. O jogo se passa em 2022, mas a nossa mãe dá a entender que rolou uma coisa muito louca com a gente em 95 e que a gente tinha uma namoradinha. É, galera, isso aí já me conquistou nos primeiros 5 minutos de jogo. Eu acho que foi mais, enfim, porque a mãe da Swan fala pra caralho, enquanto a Swan fala um pouquinho. Ai, eu já posso estar aqui puxando o saco desse jogo, mas eu adoro a Swan. Ela é minha diva, minha musa, eu amo ela. Não falem mal da Swan nesses comentários, senão a gente vai ter uma guerra, tá? Não, ninguém não tem opinião aqui não. Eu que mando. Então a gente vai pro bar encontrar essa velha amiga que chama Aurum. Aurum, a Autumn, né? A outono. Tem a Cisne e a outono. Eu gosto do nome delas, acho que combina com todas elas. A gente vem no bar, a gente pode explorar livremente o local e, nossa, gente... Que jogo lindo. É o bar, esse primeiro bar que a gente anda no jogo, no começo, ele tem pra gente ver lá no ArtStation lá dos artistas que eu falei. Muito lindo, muito bem feito. E tem várias opções que a gente pode... tem vários locais desse bar que a gente pode relembrar. Tem um botão assim escrito relembrar. E a gente escuta vozes do passado. Muito louco, né? Não é nada sobrenatural não, galera. É só lembranças e eu gosto. Eu amo tudo nesse jogo e eu vou puxar saco desse jogo sim, tá? Se prepare-se, porque eu vou ser uma nerd suja, lambibotas de Lost Records agora, tá? Quando a gente senta no bar assim e relembra, a gente é transportado pro verão estadunidense, né, de 1995. E galera, nossa, galera, que foda. Eu gosto muito dessa mecânica das duas linhas de tempo, eu acho tudo. Tem um RPG que eu assisto que ele tem essa mecânica que é o Cápsula do Tempo. Totalmente diferente do Lost Records, né? Mas tem esse bagulho das duas linhas do tempo. Eu gosto como quando elas estão relembrando, às vezes aparecem elas adultas relembrando, e aí a gente escolhe coisas no presente que influenciam do que a gente escolheu no passado. Eu gosto muito desse emaranhado da linha do tempo. Curto. E é assim que começa o jogo, e aí a gente vai... O jogo, ele anda com a gente sentando junto com a Autumn, nossa antiga amiga, que a gente não se fala há 27 anos, pra relembrar dos velhos tempos, porque, estranhamente, a gente não lembra de nada nesse verão, tipo, de 95. A gente lembra que, né, foi bom, né, lembramos coisas gerais, mas sempre falar de uma tal de promessa. E a gente esqueceu tantas coisas nesse verão, coisas boas e coisas ruins. E com a Aurum a gente vai lembrando de como as meninas se conheceram, que foi através de um mal entendido com a Swan. Galera, eu acho que eu vou parar por aqui, porque agora, pra vocês entenderem como elas se conheceram, eu preciso apresentar as meninas pra vocês. Ai, eu adoro elas, gente. Nossa protagonista é uma fofinha chamada Swan Holloway, como eu já disse. E a gente conhece mais ela quando ela é adolescente. Em 95 ela tem 16 anos e ela tem uma câmera muito foda, que ela gosta de gravar tudo. Ela gosta muito de filme, ela gosta muito de livro, ela gosta de escrever. Inclusive ela é uma fanfiqueira, que embaixo da cama dela tem um esconderijo que ela guarda um livro de fanfic quente e a fanfic dela. Uma loucura, ela é uma fofa, ela é muito identificável, ela é muito tímida e gosta de livro, como toda boa protagonista de produção adolescente. Mas eu acho a Swan muito especial, ela gosta muito de Goblin Core, ela fala isso, mas é tipo, ela gosta de colecionar coisas da natureza que geralmente as pessoas não gostam. Por exemplo, ossos e cogumelos, ela gosta muito dessa coisa de bruxa. Ela é ruiva e ela é uma garota acima do peso, então a gente encara muitas vezes essa característica dela jogando como a Swan, que é uma coisa, por exemplo, que a mãe dela enche o saco dela, é uma coisa que as pessoas usam pra tentar ferir ela, mas eu gosto muito como a personagem, ela é muito identificável em questão do corpo, em questão do jeito de agir, em questão do que ela gosta. Você se vê muito nela, eu me vejo muito na Swan. E tem as meninas. A gente, né, como um bom jogo da Dontnod, é um jogo que tem uma protagonista feminina e um grupo de garotas. E esse grupo de meninas é composto pela Nora, pela Autumn e pela Cat. A gente conhece essas meninas quando a nossa mãe
manda a gente ir lá devolver o filme, que a Swan tá com a fita e ela tem que devolver lá na locadora. E lá a gente vê a Autumn trabalhando na sorveteria, a Nora esperando ela pra elas irem pro cinema e a Cat ainda não aparece. Esse jogo, ele tem muitas escolhas, é uma coisa assim louca. Ele é tipo pegar tudo que Life is Strange foi e melhorar ele 1000%. Eu não tô falando isso só porque eu adoro esse jogo, tá? Eu já joguei alguns jogos. Já joguei e vi gameplay, né? De jogos de escolhas, assim. Eu acho Lost Records uma loucura de como as escolhas dele influenciam em todo o jogo. Ah tá, o grupo das meninas. A gente também conhece a Cat. Nesse momento que a gente vai levar a fita lá, a gente fica andando. E aí dá pra subir em cima do Palácio dos Filmes, que é a locadora. E lá dá pra ver uma mesa montada de RPG de D&D. Muito legal. Muito da hora. RPG. Enfim, e aí ela vai lá pedir um sorvete, a sorveteria já fechou, a Autumn fechou a sorveteria. E nesse momento a gente troca mais ideia com as meninas, enfim. E aí a gente vai embora, porque a nossa mãe liga pra gente lá do telefone da locadora, mandando a gente pra casa, tem que ajudar o pai lá na festa. A gente fala, tá bom, estamos indo pra casa. E a Swan, ela tem uma câmera muito foda e ela gosta de gravar absolutamente tudo. Ela não gosta muito de gravar pessoas, a Swan gosta de gravar objetos, animais, esqueletos. Ela gosta de gravar essas coisas que geralmente as pessoas normais, né? Ai, ela é tão diferente das outras garotas que as pessoas mais normais não costumam olhar. Então ela, quando ela tá indo embora, ela vê um balãozinho ali no meio do mato que ela vai passar e aí ela começa a gravar. Só que ali no meio do mato tem uma peituda metida tomando sol e essa peituda metida acha que nós estamos gravando ela e vai puxar a barraca com a Swan. E a coitada da Swan não consegue. Tem uma peituda brigando com ela. Credo, gente, tô fazendo piada, mas é uma cena que me deixou bem nervosa, assim, porque essa personagem chama Dylan. E ela tá, tipo, xingando a gente, chamando a gente feia, de tudo baixo, tudo horrível. A Dylan, ela tem um arco de redenção dela, mas ela, nessa altura do jogo, ela é uma babaca, escrota. Eu só desejava todo o mal do mundo pra ela, tá? Confesso, galera, confessei. Enfim, aí ela começa a chamar a gente de sapatona louca. Sapatona louca, senhor, sapatona louca. E aí aparece o macho dela, que quando ele apareceu a primeira vez, eu fiquei... Mas ele é um escroto também. Aí logo passou tudo, toda a boniteza dele passou. E não me julguem, galera. Ele é muito bonito, e ele é um bonito diferente, assim. Ele não é o típico loiro americano de filme. Ele tem homofobia nos olhos, e ele, pior que ironicamente e de verdade. E aí ele aparece e fica tipo, nossa, eu adoro ver duas mulheres brigando. E, tipo, nojento. Esse cara, ele é muito nojento. E aí ele começa a fazer uma brisa mó torta, tipo, ô sua sapatona louca, grava aqui a minha moto. E aí a Swan fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí aparece a Cat. A Cat é uma das integrantes do nosso grupinho principal. E ela é muito legal. A Cat, ela é a menorzinha de todas, assim, ela que parece mais criança, porque todas as meninas têm 16 anos, mais ou menos, né? A Autumn e a Nora são um ano mais velho. E aí, ela aparece e fala, filho da puta, não sei o que, e manda a irmã tomar no cu, e defende nós, aquela menininha desse tamanho chega e defende nós. E aí chega a Autumn e a Nora, que estavam lá ainda arrumando as coisas do trabalho da Autumn, fala, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, mó rolê do caralho, e aí a Dylan fala, meu Deus, tenho que trabalhar. E elas vão embora, quer dizer, a Dylan e o namorado Corey, esqueci de falar o nome dele, vão embora. Corey, um escroto, Dylan... essa altura do campeonato ainda é uma escrota, vou embora. E ela fala, apaga essa porra desse vídeo, hein, sua sapatona, nojenta. Ah, não, antes disso, o Corey pega a chave do trabalho da Autumn e joga no mato. Porque tava irritando ele, e ele jogou a chave do trabalho dela no mato. A gente vai lá buscar a chave do mato. E nesse momento que as quatro vão lá buscar a chave da Autumn, senão a Autumn vai perder o emprego, que ela perdeu a chave do trailer lá que ela trabalhava. As meninas, elas se conhecem mais, elas se apresentam, e aí o jogo fala umas coisas assim, que quando eu vi pela segunda e terceira vez, eu começo a achar estranho. Pareceu destino o nosso encontro. Mais tarde eu falo disso de novo, tá, galera? Se eu não esquecer, eu posso completamente esquecer disso.
E assim começa a amizade muito importante pra vida da Swan, que foi as primeiras amigas dela que ela fez naquela cidade. E sabe o que é o mais trágico? A Swan, ela vai se mudar. O pai dela conseguiu um trabalho no Canadá e falta, tipo, sei lá, 2 meses, 1 mês. E aí ela fez as primeiras amigas dela. É muito triste, pelo menos pra mim, a todo momento eu ficava muito triste lembrando que, caralho, ela acabou de fazer umas amizades, tipo, super foda, assim, essas meninas são muito maneiras e ela vai embora. Enfim, sobre isso, vamos falar sobre a caracterização de época desse jogo. Gente, que jogo lindo. Que jogo lindo. Que jogo lindo. Mano, quando eu joguei esse jogo a primeira vez, eu fiquei longos períodos completamente chocada com o controle na minha mão. Porque esse jogo, ele é um espetáculo. Ele é um espetáculo, esse jogo visual. E a caracterização de época é muito boa. Tanto que quando eu terminei o primeiro capítulo, que só tinha o primeiro capítulo na época, tem 2 capítulos de jogo. O Bloom e o Rage. Quando eu terminei o primeiro capítulo e eu fiquei completamente obcecada sobre tudo que esse jogo tinha, eu fui pesquisar sobre ele na internet e eu vi num Reddit. Reddit? Não lembro, mas eu vi muitas pessoas que viveram essa época, que eram jovens nessa época, crianças, elogiando a caracterização de época desse jogo. Toda vez que você anda em todos os lados do jogo, dá pra você perceber todo o carinho que foi colocado em cada detalhe. Gente, esse jogo tem muito detalhe. Tem os brinquedos da época, o Tamagotchi. Nossa, a tecnologia, né? As fitas, a locadora. É uma viagem no tempo. Esse jogo é uma viagem no tempo e você fica totalmente imerso em 1995, né? Em 2022 ninguém liga. Ninguém liga pra 2022. Mas pra 1995 esse jogo é uma máquina do tempo. E pra mim, que eu gosto muito de coisas retrô, esse jogo é um... Nossa... Não consigo nem falar em palavras. Não consigo. Belíssimo. E já falando sobre o visual do jogo, vamos cair pra eu falando 30 minutos sobre como esse jogo é perfeito visualmente. A direção de arte desse jogo é uma loucura. As cenas todas são muito cinematográficas, é tudo muito bonito, tudo muito detalhe. Gente, aqui eu não tenho nem o que falar sobre essa parte. Aqui, tipo, é belíssima a luz das cenas, eu acho isso lindo. A luz comunica muito pra mim. Eu gosto muito de mexer com luz e sombra. Eu acho que esse jogo faz isso perfeitamente. A única parte que eu acho um pouco ruim, mas eu acho que é da engine do jogo, a fala não fica conectada a como a boca mexe. Ou as expressões às vezes dão... Pelo menos na época que eu joguei, eu tava assim, né? Talvez tenha ajeitado, mas assim, eu tô falando em questão visual, esse jogo é uma obra de arte. Mesmo que a história peque em algumas coisas, na minha opinião, né? Por mais que eu ame esse jogo, galera, eu amo esse jogo. Eu acho que a parte visual é o que mais preenche a alma, assim. Tanto as partes mais escuras e assustadoras, quanto mais a parte... Também na parte que tá tudo claro, é como se fosse uma memória perdida. Eu acho que esse jogo tem muito a aura, o jeito que ele... Ai, que nojo dessa palavra. Mas ele tem muito a vibe de memória perdida, assim. Tem aquele sol super amarelo e as cores super saturadas. Eu sinto que quando tá em 2022 é tudo mais sóbrio, assim, sabe? Acho que eu já falei tudo. Falei sobre a câmera, falei sobre a luz, falei sobre a caracterização de época. As músicas... Gente, uma loucura. As músicas desse jogo todas são muito boas, todas. Tanto que se eu botar aqui agora o fone pra eu escutar, eu choro. Eu choro porque as músicas são lindas, tudo é lindo, as meninas são lindas, o jogo é lindo, a música é linda. Gente, é um deleite visual e auditivo que eu não tenho nem como descrever. Apenas joga esse jogo. Infelizmente, ele só roda em PlayStation 5 e em computadores bons, porque esse jogo é um jogo pesado, tá? Mas enfim, ele é um jogo lindíssimo, lindíssimo. Em todas as questões. Eu acho a história também, a história é muito bonita. Pra mim, a música, ela é um fator muito importante na criação de uma obra visual também, né, como essa. Porque ela acompanha e eu acho que ela é como se fosse o tempero especial.
E esse jogo acerta muito em todas as músicas. Acho que as músicas são perfeitamente encaixadas em cada cena que acontece. Tanto as músicas mais pra cima, tanto o punk, como é uma obra que se trata da época de 1995. Uma coisa que é bem trazida nas meninas mesmo. Inclusive, um dos assuntos que une elas é o punk feminino da época. A Cat, ela é muito punkzeira de verdade. A Cat, ela é trancada em casa. Então, ela vive muito da música e da leitura. Eu acho isso muito legal. A Cat, ela é muito inteligente. Tanto que ela que escreve as músicas da banda das meninas. Porque ela gosta de escrever poesia. Isso é tão legal, sabe? As meninas são muito verdadeiras. Eu gosto muito como elas são, todas elas são identificáveis, são verdadeiras e são garotas que fogem desse estereótipo de personagem feminina, sabe? Pra mim, você joga esse jogo, você tá na rodinha de amigas. Quando você tá fazendo as suas outras coisas, você como Swan, você tá filmando tudo, porque esse jogo tem muitos colecionáveis, tá filmando tudo, você escuta as meninas conversando lá atrás, aí elas levantam questões, dá pra você responder ou dá pra você ficar em silêncio. Se você quiser nesse jogo, dá pra você ser uma maluca. Mas eu acho que não tem graça, assim. Pelo menos eu nunca joguei, assim. Nem vi ninguém fazendo essa run de maluca, porque tem umas respostas muito doidas. Esse jogo é muito bom, muito bom. Calma aí que eu já vou falar sobre isso. Tava falando sobre a Cat, né? A Cat, ela é muito punkzeira. Ela é filha do... Ela é do Rancho Mikaelsen, que é um rancho que é uma dos maiores negócios daquela cidadezinha Velvet Cove, que é um rancho de caça. E ela odeia caça, ela odeia matar animais, ela odeia que os pais dela são da igreja, ela odeia a irmã dela, ela odeia o namorado da irmã dela. A Cat, ela é muito, muito revoltada. E ela é maluca, e ela é revoltada de verdade, ela não é igual a Nora. A Nora, ela é punk também, ela é a que canta junto com a Autumn, ela toca guitarra e ela é muito a alternativa típica, assim. Por mais que ela tenha uma alma muito revoltada também, ela não é revoltada do tipo da Cat. Eu acho que a Nora, ela é mais revoltada com as amarras sociais do que, por exemplo, a Cat, que ela é revoltada com a realidade que ela vive, que ela é presa, que ela... Enfim, que ela tá numa situação totalmente revoltante. A Nora, ela já é mais livre, ela, enfim... E a Nora, ela é muito medrosa. Muitas situações que a Cat fala, vambora, caralho. A Nora fica, meu Deus, gente, ai, será que a gente vai fazer isso? Ela é muito... Ela finge que é leão, mas na verdade ela é um gatinho, tá? Um gatinho bem medrosinho. A Nora, ela tem sonho de ser uma rockstar porque ela admira muito a fama. Ela tem aquele sonho do Los Angeles. Ela quer muito alcançar a fama. Ela adora aparecer na câmera, porque assim, quando você mira a câmera pras meninas, cada uma tem um tipo de reação. A Nora geralmente faz pose. Já a Cat, ela se esconde, ela faz tipo, ai, vai gravar lá, ai. E aí a gente tem a Autumn. A Autumn, ela é a mais séria das meninas, ela é a mais responsável, ela é a mais pé no chão. E na minha opinião, gente, desculpa, eu acho a Autumn adulta uma querida. Mas a Autumn, quando ela tava com 17 anos, eu acho ela muito chata. Eu acho ela muito corta-brisa. Mas eu completamente entendo a posição dela naquele momento. A gente, como a gente tá jogando de Swan, a gente tá completamente embasbacado e encantado com tudo que tá acontecendo. A gente quer impressionar as meninas, porque a gente tá muito imerso no jogo. E eu entendo, inclusive ela até menciona que ela é uma das únicas famílias negras de Velvet Cove e ela tinha aquela sensação constante que ela devia ser a minoria exemplar. Então ela trabalha, eu acho que ela é a única das meninas que trabalham. E ela é muito pé no chão, sabe? Mas ela é uma querida, ela é uma fofa. Como eu fiz 2 runs, né? Eu fiz uma e outra eu acompanhei um amigo. Então eu só acompanhei a run da Nora. Já deu um spoiler, né? Calma aí. E a run da Cat. Como assim run da... Galera, dá pra namorar elas. Esse jogo, o sistema de escolha dele é muito bom. E um dos sistemas que ele apresenta pra gente é o sistema de afeto. As meninas, elas ficam... o afeto delas é tipo um date simulator, né? Elas têm um sistema de afeto
que dependendo do que você fala e faz, dependendo das coisas que você escolhe, dependendo de quem você apoia, porque tem muitas cenas que ela fala, quem tá certa? E aí você tem que escolher uma. No final do capítulo tem o nível de afeto. Isso, das duas linhas do tempo, tá? Minha câmera parou de gravar, cortou total a minha linha de raciocínio. Mas eu tava falando sobre o sistema de afeto das meninas, que mostra no final de todo o capítulo o nível de afeto das duas linhas do tempo, de 2022 e de 1995. Eu tava falando sobre também o sistema de escolhas, que eu acho esse sistema de escolhas babado desse jogo. Ele tem muita ramificação, muita. Tipo, você faz pequenas escolhas o tempo inteiro. Eu mencionei isso até no meu TCC, que tem muitas pequenas escolhas que eu nem sei se gera, tipo, consequência. Mas é uma coisa que te mantém envolvida na história do jogo o tempo todo, pra você ficar também imerso. Eu acho que esse jogo, ele faz um ótimo trabalho com a imersão. Juntando todos esses fatores que eu falei sobre a história, o visual, a música, as meninas, todas são muito legais, a história, que te envolve muito nesse primeiro capítulo, que é o capítulo chamado Bloom. Ele te envolve muito e você fica muito envolvido na história, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Por que essas mulheres não lembram desse verão? O que aconteceu pra elas ficarem 27 anos sem se falar? Você fica maluco, porque você quer saber o que aconteceu. E aí, todas as respostas vêm no capítulo 2, que é o Rage. Galera, calma aí. Eu não pesquisei isso. Olha que falha minha. Bloom significa florescer, floração, resplandecer, dar flor. E Rage é raiva, né? Eu já imaginava desse significado. Mas quando fala Bloom, sabe quem eu lembro? Da Bloom de Riverdale. Ai, galera, desculpa. Eu não gosto dessa série, mas eu assisti muito quando eu era mais nova. Rage é raiva, fúria, ira, violência, não. Eu acho que, tipo, cabe total na história delas. O primeiro capítulo, apesar dele ter umas partes bem assustadoras, tá? Gente, esse jogo, ele tem umas partes que, como eu tava jogando de madrugada, eu ficava com medo, porque o jogo tava super música calma, meninas alegres, flertando entre si, vivendo a sua primeira experiência de amor e, sabe, e aí do nada eu ficava tudo escuro, ficava uma música e floresta e mato e, tipo, quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu fiquei tentando adivinhar sobre o que é esse jogo. Ele é sobre bruxa, ele é sobre demônio, é sobre espírito, é sobre assassinato, é sobre o quê? Porque a gente tem umas flashbacks quando a gente tá jogando no período de 2022, a gente tem uns flashbacks que, tipo, você fica, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? E esse jogo, ele alimenta muito bem esse sentimento de você querer descobrir o que está acontecendo com essas mulheres, meu Deus do céu, o que aconteceu com elas? E eu acho o primeiro capítulo um babado. Mas eu acho o segundo capítulo é muito bom, gente. Esse jogo é muito bom por inteiro, mas eu acho que ele deixou em aberto pra ter um segundo jogo. Não sei vocês, galera, mas eu acho que tanta coisa ficou sem explicação. Não é possível que eles só quiseram servir muito conceito e serviram errado. Eu acho que eles querem muito fazer um segundo jogo, porque esse jogo dá pra ver que ele foi feito com muito carinho, com todo mundo lá, sabe? Então eu espero muito que tenha um segundo jogo e calha a minha boca pra falar do segundo capítulo de Lost Records Bloom e Rage. Falando sobre, né, já que a gente falou sobre o sistema de filmagem. Opa, não falei não sobre isso, calma aí. Sobre o sistema de escolha, que é um sistema complicadíssimo, muito bom, tá de parabéns, muito bom mesmo. O sistema de afeto das meninas, que você pode falar certas coisas, desbloqueia também respostas e cenas a mais diferentes, né? Babado esses dois, tá? A gente tem o sistema de filmagens da câmera da Swan, que eu acho também, gente, um arraso esse sistema, porque assim, no jogo do Life is Strange, a gente tem páginas e mais páginas e mais páginas e mais páginas do diário da Max, que eu acho, sinceramente, um saco. Não que eu não gosto de ler, galera. Eu adoro ler, inclusive, olha o que eu estou lendo, a figura. Livraço, viu? Eu gostaria de fazer um vídeo sobre esse livro depois. Não é que eu odeie ler, eu amo ler muito, só que essas leituras em jogos desse tipo, às vezes pode ser muito um pé no saco, porque assim, quando você tá jogando um jogo e tem aquela 1 milhão de cartas pra você ler, eu já percebo,
Ai, não sei, eu posso falar uma merda, mas é que você entregar tudo escrito o que aconteceu é um artifício mais fácil pra você passar uma mensagem. Sendo que você pode passar de outras maneiras mais divertidas e que não vai encher o saco do jogador. Eu acho o Diário da Max é uma coisa muito importante pro jogo, mas eu acho muito chato. E eu acho que esse jogo, Lost Records, ele arruma. É claro que tem coisa pra ler nesse jogo, porque tem todo o mistério que tá acontecendo, né? Enfim. Mas essa parte da filmagem, a gente tem os objetivos principais da história e tem os objetivos secundários e os colecionáveis. E cada um que você grava, quando você termina a quantidade de gravações, faz um filminho e a Swan narra por cima. Então, esse sistema de passar informações da história, que era através de texto sem fim no Diário da Max, nesse acaba sendo uma experiência que você participa mais, é mais interessante e é muito divertida. O sistema de gravação desse jogo, gente, é muito lindo, é muito realista. Depois, quando a gente assiste na TVzinha ou no menu lá pra gente ver nossas gravações, é muito divertido você assistir o que você gravou, sabe? Aí tem toda aquela estética de gravadora antiga. Gente, é meu sonho ter uma gravadora que nem o da Swan. Meu sonho. Mas é tão caro hoje em dia essas coisas. Enfim, eu adoro gravar vídeos. Gravar igual. Inclusive, eu. Não me julguem, tá? Mas eu comecei a gravar mais meus rolês e a minha vida depois que eu assisti Lost Records. Tanto que esse jogo me impactou, gente. Ele me impactou de um jeito que eu acho que eu comecei a ver a vida diferente. Eu quis gravar as coisas porque as coisas passam e a gente esquece. A nossa memória, ela passa. Inclusive, tem um diálogo que você pode falar isso pra Alton, que a nossa memória é passageira. Mas os vídeos, galera, eles vão ficar pra sempre. E eu acho isso muito maluco. Enfim, mudei de assunto total. Eu tava falando sobre o sistema de gravação, que eu achei muito divertido. E aí você liga a câmera, você pode gravar aleatoriamente o que você quiser que fica salvo, mas tem os ícones de objetivo, que quando você grava, aparece tipo uma chave, assim, do que você precisa gravar. E tem um tempinho, assim... Gente, é muito legal esse sistema de gravação. Eu acho que enriquece muito o jogo. E ele combina total com a personagem da Swan, que adora gravar as coisas. A Swan, ela gosta de ficar atrás da câmera, registrando a vida, em vez de viver. E eu acho muito interessante que quando ela conhece as meninas, ela começa a viver. As meninas sempre tiram ela de trás da câmera e falam, Swan, vem pra foto, né? Vem aparecer no vídeo. Eu acho isso tão lindo, eu acho a amizade delas muito linda. Gente, eu adoro esse jogo. Afinal, sobre o que é o jogo. Eu acho que aqui é spoilers pesados agora, galera. Então, se você não quiser escutar os spoilers pesados, é melhor. Se eu te convenci a jogar, muito bem, galera. Vai lá jogar esse jogo, pelo amor de Deus. Vamos falar mais sobre esse jogo. Vamos trazer mais esse jogo para as pessoas jogarem mais. Don't Starve? Oi? Lost Records ficou esquecido no ponto de ônibus, gente. Pelo amor de Deus, vamos falar sobre esse jogo. Vamos jogar esse jogo. Fazer ter um segundo jogo. Merece ter uma sequência, esse jogo. Afinal, sobre o que Lost Records fala? Eu fiquei o jogo todo com uma pulga atrás da minha orelha, duvidando de todo mundo. Mas quando a gente entrou na floresta a primeira vez e a gente viu aquela casa, imediatamente eu falei, pronto, esse jogo é de bruxaria. Bruxas! Porque é um jogo sobre um grupo feminino e fala sobre esse negócio delas esquecerem. E tem sobre a caçada. A caçada é uma coisa muito importante que acontece nessa cidade. Como se a cidade fosse uma entidade, a floresta fosse uma entidade e punisse, não sei, a cidade de algum jeito. Eu gosto muito desse tema da bruxaria e da ira da floresta. E quando elas chegaram naquela floresta, entraram naquela casa e tinha aquelas coisas assustadoras, gente, ó, tô até me arrepiando. Me arrepiei. Essa parte me deu muito medo quando eu joguei. E eu fiquei assustadíssima, tipo, lendo as coisas. Eu ficava em choque, ficava, ui. Assustadíssima enquanto eu jogava essa parte. Todas as coisas na floresta e os olhos nas árvores, sabe? E os animais com olhos brilhando. É como se a floresta fosse a entidade que vigia a gente. E a floresta se identificasse com a Cat. Pelo menos eu entendi isso. A floresta, a entidade que mora ali, se identificasse com a Cat. A ira da Cat, como ela vive presa e sendo machucada. E sobre a... Spoilers muito pesados, galera. Sobre a doença da Cat. Como ela tá morrendo. E como ela tem pressa de viver tudo agora, porque ela vai
morrer. E eu acho que a floresta se identifica pela questão da caçada e do desmatamento, que a gente vai para os lugares que tem várias árvores cortadas que não crescem mais. E o abismo. O que o abismo significa? O abismo, ele causa um sentimento muito agridoce em mim. Por mais que eu goste muito de todo o conceito. Minha mãe entrou. Por mais que eu goste muito do conceito geral do jogo, sobre a história, sobre a questão das bruxas e questão... Eu acho que, tipo, elas são meio que reencarnação de algum grupo que morava ali naquela floresta, porque sempre fala sobre que elas acharem que é destino a amizade delas e como foi muito rápido que elas se apegaram. Eu não acho que foi à toa, galera. Um jogo complicado desse, todo esse tipo de informação não é à toa. Segundo o capítulo, ele desenvolve mais essa questão do abismo, da mágica, do feitiço, enfim, da entidade, da coisa que tá mexendo com os animais e com tudo, e com as meninas, inclusive. E com o Corey, né, que chega a mexer com o Corey também. Ele deixa tudo em aberto, não explica o que é, não explica o que foi, não explica o que vai acontecer. Ele só tá lá. E o abismo só começa a mexer com as meninas depois que elas fazem aquela maldição no círculo de fada, que é onde se abre o abismo. Ele começa a mexer com a Cat, deixa ela mais agressiva, deixa ela mais maluca, não sei, ela fica maluca, insana. É uma metáfora, eu acho, pro sentimento da Cat, porque o abismo engole ela no final, né? Eu gosto do final aberto, eu gosto como o abismo ele é assustador e ele mexe. O abismo faz parte da floresta, eu acho. A floresta é todo um ser vivo que se conecta com a Cat e com as meninas. E depois que a Cat morre, ela entra em contato com a Swan e fala que ela tá lá. Gente, esse jogo, ele é muito assustador do nada. Tem umas partes que aparece vultos, mas não vultos tipo, correndo, aparece tipo a silhueta da arte das meninas, assim, tipo, a gente olha pro canto, aí pá, some. E a gente, isso acontece no segundo capítulo do jogo, que é o Rage. E isso dá muito medo. Eu joguei 2 vezes e tô vendo uma gameplay agora. E até agora eu não sei o que tá acontecendo. Tem, tipo, uma parte que queima a cabana e aí o Corey tá saindo de dentro da casa. E dá pra ver uma silhueta no fundo da casa. E eu fiquei tipo, gente, isso é bug feature? O que é isso? O que tá acontecendo nesse jogo? Então a minha teoria máxima é que a gente acha umas cartas ali na cabana e a gente descobre com notícias velhas que lá em Velvet Cove existia uma coisa de mineração. Uma coisa que aconteceu com esses mineiros, mas eu acho que muitos morreram lá, porque, gente, trabalho de mineração em 1889, que é, sei lá, a época que é as cartas da época, com certeza não deviam ser coisas muito humanitárias, então acho que muita gente morreu. E aí tem o bagulho também de machucar a terra, né, talvez quando você minera, você prejudica muito a terra ali no geral, sabe, com os químicos para retirar os minérios. E também agora com a caça que acontece em Velvet Cove, essa floresta já foi muito machucada. E eu acho que ela busca um jeito de se vingar. Eu não sei se é tão simples assim. Eu ainda acho que a floresta se identificou com a fúria da Cat. Mas parece que também a entidade entra no Corey. E o Corey vai e fica louco, insano, e vai tentar machucar as meninas, sabe? E ele queima a casa, e ele queima o mato, e o cara tá louco e persegue as meninas de moto. Porque, tipo, é claro que as meninas ferraram com ele, né? Mas não é motivo pra ele agir daquele jeito. E ele fica com os olhos brilhando, assim, que nem um maluco. Então, que dá a entender que a entidade que tá ali tá mexendo com ele. Mas por que ele atacaria as meninas se a entidade tava ajudando as meninas? Ou seja, uma entidade que não é tão boazinha assim, já que ajudou as meninas e agora tá ajudando ele. O segundo capítulo também é mais curto. E eu lembro que quando ele acabou, eu fiquei com uma grande interrogação na minha cabeça. Porque eu não senti que acabou um aberto gostoso, acabou um aberto ruim, assim, tipo, nossa, acabou? Assim, tipo, tava jogando, pá, acabou. Assim, como assim acabou? E aí eu acho que eles estavam planejando um segundo jogo pra se explicarem, entendeu? E eu gosto disso também, gosto do final aberto. Mas eu acho que devia ter tido mais carinho com essa resolução final dessas meninas que a gente tinha tanto carinho. Que no caso, né, nós temos tanto carinho por elas.
Eu acho que elas merecem uma resolução melhor da história delas. E aí as meninas aparecem e a gente relembra tudo o que aconteceu, relembra do Corey, que ficou maluco por causa da maldição das meninas, que elas escreveram a música, que era uma maldição pra todo mundo que machuca os inocentes e quem não consegue se defender. Gente, esse jogo é lindíssimo. Por mais que eu não curta 100% esse final, ele me causa sentimentos muito mistos. Eu amo esse jogo de paixão. Eu quero jogar de novo ainda. Quero pegar todos os colecionáveis, eu quero escutar tudo que a Swan tem pra falar e tudo que esse jogo preparou pra apresentar pro público. Porque é um jogo que merece todo esse carinho, é um jogo muito atencioso e ele merece todo o carinho que o público pode dar pra essas meninas. E galera, é um jogo... Eu esqueci de falar sobre isso, inclusive. Ó, eu finalizando o vídeo, esqueci de falar sobre isso. Sobre a representatividade sáfica. As meninas, todas são sáficas, né? Acho que a Nora é lésbica e a Autumn é bissexual. Acho que a Swan é lésbica. Acho que a Cat é lésbica também. Mas elas estão ali experimentando a puberdade e a adolescência. E um dos fatores importantes pra Swan é que nesse período do verão de 95 ela vive o seu primeiro amor. Eu não sei se tem opção de finalizar o jogo sem se envolver com nenhuma das meninas, mas eu acho que não. Eu acho que não. Nunca tentei. E eu acho importante. Eu acho que o casal canon da história é a Cat e a Swan. Porque tem uma cena tão linda no fim do jogo, que é a Cat. E ela tem uma fala que é tipo, Swan, você tentou se esconder atrás da câmera, mas eu te vi. E tipo, nossa, galera. Eu chorei tanto com esse jogo, eu chorei muito com esse jogo. E chorei nas outras vezes, e eu vou chorar de novo assistindo a gameplay agora, porque esse jogo, ele impacta no fundo da minha alma, no fundo do meu âmago, e ele é tudo, sei lá, o que eu gostaria de realizar fazendo um jogo. E eu acho que ele merece todo o carinho do mundo. Enfim, obrigada por assistir até aqui. Falei por 48 minutos. Muitos tempos eu fiquei em silêncio, eu acho que esse vídeo vai ser menor. Talvez não foi um vídeo muito informativo, porque eu não pesquisei muito sobre esse jogo, eu só tô aqui falando da minha experiência com assistindo e jogando, e discutindo isso também com meu amigo que jogou, que eu obriguei ele a jogar, porque quando eu falei desse jogo, a primeira vez, ninguém deu uma foda. E aí ele jogou e viu assim, caralho. E aí meus dois amigos jogaram. Quando eu falei pra eles a primeira vez, né, pra todo mundo, ninguém deu uma foda. E aí eles jogaram e ficaram, meu Deus, que jogo incrível. Choraram, tá? Choraram no final, como eu. Pra você ver, esse jogo é de chorar. Então já se prepare, você se prepare. É um jogo que eu acho que eu faria uma tatuagem dele, de tanto que eu gostei. Então é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Se inscreve, deixa um like. Eu quero falar mais sobre jogos. Não precisa ser esses jogos mainstream, assim, porque eu nem jogo isso, nem tenho tempo, nem tenho computador, nem sacos pra isso. Então, conversem aqui sobre esse jogo. Eu espero que as pessoas joguem mais e falem mais sobre ele, que é um jogo que eu tenho muito carinho. E é isso, gente. Beijo no coração de todos até semana que vem. Espero, né?